Bom, hoje é dia 30 de março de 2016. Estamos aqui hoje, no primeiro Hangout, que na verdade não é Hangout, é Skype, mas virou o nome Hangout, como se fosse Cotonete, E é o primeiro Hangout do curso Curadoria Digital, Estudos Avançados, iniciando agora esse ano de 2016, com o pessoal que fez o curso no ano passado. A gente agora fez uma turma bem pequena, uma turma que está fazendo pesquisa, Nós estamos entrando agora em outra etapa, que são etapas de aprofundamento, e estamos aqui com o pessoal. Vamos falar aí sobre o primeiro bloco, que é o primeiro vídeo que eu coloquei, e a gente está começando a fazer a discussão. A Rosilma fez uns comentários o resumo no formulário, e o Antônio fez um videozinho colocando os pontos principais. Então eu queria iniciar o nosso papo dizendo o seguinte: a gente já se cumprimentou, então o pessoal que vai ouvir o curso fala, nem cumprimenta as pessoas não, que a gente estava conversando, e agora que começou o curso, a gente já está aqui há um tempo batendo um papo. Então, o que eu queria falar é o seguinte: isso é uma coisa que tem algumas coisas que eu quero falar. Deixa eu organizar aqui. Então, olha só. Primeira coisa que eu queria dizer é que essa coisa da macrohistória, eu fui fazer uma palestra na Fundação Getúlio Vargas essa semana passada. E quando eu fui fazer a palestra, normalmente quando eu vou fazer uma palestra, às vezes eu tenho... A Bárbara chegou. Oi, Bárbara. Oi, tudo bom? Desculpa. Então já estamos aqui batendo um papinho. Desculpe a trava que teve... Usaram o modem aqui hoje, teve que reconfigurar tudo aqui. Demorou um pouquinho. Tem problema. Tudo bem? Tudo certo. Então... Boa noite, Bárbara, e boa noite, Antônio, que eu não tinha dado só pro Carlos. Boa noite a todos aí. Então vamos lá. Então, o que acontece? Acontece o seguinte. Deixa eu só salvar aqui que chegou todo mundo. Vou salvar a imagem aqui para depois aproveitar. Bom, então, o que eu queria falar? Então, eu ia fazer a palestra na Fundação Getúlio Vargas, e eu gosto, no início da palestra, de ir com um tema. Quer dizer, ir com tema não, ir com um início. Depois que você começa, as coisas se desenrolam. Então eu gosto, e quando eu não vou com slide, eu não estou trabalhando com slide agora, não preparei nenhum slide. Eu vou até inclusive na Fundação Getúlio Vargas de novo, agora semana que vem, mas eu não preparei nenhum slide, eu não vou fazer apresentação com slide, porque eu não estou nessa fase de slide, eu estou mais concentrado no texto do livro. Mas tem as figuras todas, eu poderia até apresentar as figuras e tudo. Tudo bem. Então, o que aconteceu? E aí eu fiquei pensando como é que eu ia começar. Então toda vez que eu tenho uma palestra, eu fico pensando, como é que eu vou começar? O que eu vou iniciar? Depois que eu iniciar, depois que eu começo, aí tudo bem, aí as coisas fluem, porque aí começa o papo, alguém pergunta um troço, ou eu vou sentindo o clima e as coisas vão, é mais ou menos assim que eu tenho facilidade. Então, e isso não estava no livro, nas versões anteriores. Eu vi uma figura, uma imagem, que é a imagem, e que foi mais ou menos que eu falei do vídeo, que é o seguinte: eu sempre tive muita dificuldade de tentar explicar, e isso ficou muito claro agora, isso foi um ganho que o livro me deu, porque quando você começa a trabalhar com o livro, o blog tem uma série de vantagens, o vídeo tem uma série de vantagens, e o livro tem uma série de vantagens. Então, assim, para o momento de você criar coisas, já estou sistematizando um pouco, criar coisas, pensar coisas novas, etc. Tal, papá,
é bom você fazer o blog e é bom fazer um vídeo. Porque você vai tendo ideias, vai colocando, é meio um brainstorm com você mesmo. Só que eu estou nessa fase desse ano de sistematização. Eu passei 3 anos, depois do livro de 2013, só fazendo vídeo, fazendo áudio, fazendo slide, etc, tal, papá, e não sistematizando. Então fica tudo muito solto e determinados buracos, você não consegue perceber determinados buracos. Porque você faz um vídeo, depois faz o outro, aí o cara ouve aquilo, legal, etc tal. Mas você com você mesmo, você não consegue perceber que determinados conceitos precisam aparecer. Depois eu posso falar de vários conceitos que apareceram ao longo do texto do livro, novos. Tudo bem. Então, qual foi a primeira imagem que eu imaginei começar, e foi assim que eu comecei a palestra na Fundação Getúlio Vargas? Tem essa palestra no meu canal, Fundação Getúlio Vargas, a palestra de março de 2016, está lá. Então, eu coloquei algumas linhas no quadro, paralelas uma em cima da outra, horizontal. E aí eu perguntei para eles qual era, aonde que ele... E aí coloquei as camadas da história. Botei cosmo, história, macro, meso, micro e hipermicro. Eu já tinha visto em alguns lugares isso, mas eu dei uma adaptação para o meu conceito aqui. Aí coloquei essas coisas ali. Tudo bem. E perguntei para eles se eles fossem colocar a internet, qual é o fenômeno, né? Que tipo de fenômeno eles achavam que era a internet. Aí eles correram para dizer, a maioria, que era um fenômeno microhistórico, né? Aí beleza. E aí eu comecei a trabalhar com o fenômeno macrohistórico. Então, a primeira coisa que é importante, quando vocês forem falar dessa nossa abordagem, quando o Antônio for dar as aulas, quando a Bárbara for fazer os cursos lá com o pessoal que ela quer fazer de indústria, quando a Rosilma começar, não sei se vocês sabem, temos uma candidata entre nós, a vereadora por Santos, né, em que ela vai falar para as pessoas. Eu acho o seguinte, uma boa sugestão de começar a história, de começar a conversa, e eu achei que ficou muito bom esse approach, porque é claro para as pessoas e abre um pouco o coração das pessoas para ouvir coisas completamente diferentes. Quando eu falei que a internet é um fenômeno macrohistórico, então esse foi a primeira figura que apareceu agora já recentemente no livro. E aí essa semana eu fiz uma outra figura, que é uma figura... Eu vou aqui fazer o seguinte, eu vou pegar ela aqui e vou botar aqui para a gente ver essa figura. Vou pegar ela aqui, essa aqui. Vou ver se eu consigo botar aqui para você, mandar para vocês. Vou mandar aqui. Enviar arquivo. Eu vou mandar ela para vocês. Eu acho que ela vale bem a pena a gente dar uma olhada. Que é essa aqui, ó. Vou mandar aqui para vocês. Pega essa figura aí que eu acabei de mandar. Estão conseguindo ver ela aí, não? Sim. Baixou? Baixou. Baixou, Antônio? Sim, sim. Baixou, Rosilma? Não vi nada, tô vendo nada. Aqui no chat. Peraí. Ah, vi.
já vi. Então, vocês estão olhando para a figura, olha só que coisa interessante. Ela tem uma coisa que é a seguinte: como é que eu defino que um fenômeno é macrohistórico, que um fenômeno é microhistórico, que um fenômeno é mesohistórico? Faltava alguma coisa para você poder explicar. Obviamente que intuitivamente, se vocês tivessem me perguntado, eu talvez, mas não estava isso consolidado. Então, o que acontece? Se a gente vai construir uma hidrelétrica, a hidrelétrica, ela é tipo assim, um projeto que tem uma timeline muito maior do que o projeto de um carro. Porque você vai pensar uma hidrelétrica, você tem aí uns 10 anos de preparação para conceber o troço, depois você tem mais 10 anos para botar aquilo para funcionar, e ela vai produzir energia por 50 anos. Então, determinadas conclusões que você vai chegar, causas de alguns problemas, vão ter uma timeline de 70 anos entre você ter tido a ideia até começar a usar a todo vapor aquela hidrelétrica. Então, o que acontece? Qual é o grande problema? E eu acho que isso vocês têm que trabalhar logo de cara para os alunos e para os clientes, é que a pessoa vai dizer assim: pô, mas por que você... Porque qual é a desconfiança das pessoas? Por que você está se colocando numa posição de que entende a internet e as outras pessoas não entendem a internet? Por que você está se arrogando a esse direito? Porque o verbo arrogar é aquilo que você, e nós temos aqui advogada para isso, aquilo que você arroga, você acha que tem um direito. Tanto que a arrogância não é um pecado capital. Você arroga o direito. Se tem ou não tem o direito, se você faz sentido, se você tem lógica ou não, então você está arrogando, né? Você está arrogando a questão, dizendo: olha, eu tenho uma visão da internet mais sofisticada e mais eficaz. Aí o cara vai dizer: por que você tem essa visão mais sofisticada e mais eficaz? Aí você vai dizer: porque eu fiz uma opção na camada da macrohistória, eu fiz uma opção por trabalhar na camada da história, você faz uma opção por trabalhar na macrohistória. Por quê? Porque você consegue, porque a internet, a chegada dela, ela é um fenômeno que tem causas muito anteriores à nossa geração e terá consequências muito posteriores à nossa geração. E quando as pessoas analisam a internet, e eu percebi isso, e vai se percebendo isso claramente, e eu vou dar um exemplo para vocês, quando as pessoas analisam a internet, por exemplo, e fazem análise dessas manifestações que aconteceram em 2013, 2015 e 2016 no Brasil, as pessoas tentam comparar esses fenômenos com as diretas já, micro-história, com o Collor, micro-história, com as passeata dos 100 mil da época lá de 68, micro-história. A micro-história vai trabalhar com décadas, né? Com décadas. Então, quando o cara faz essa abordagem, ele está pegando uma ferramenta de uma determinada camada histórica e aplicando as possibilidades que aquela camada histórica tem de relações, de causas, de consequências possíveis, para poder explicar um fenômeno que não é microhistórico. Porque se nós tivermos uma revolução cognitiva, que é a chegada de tecnologias cognitivas, no caso, descentralizadoras, em 1450, com a chegada da prensa, quais são as manifestações que você vai comparar? Aonde que você vai ver
fenômenos similares. Aí você vai lá para 1510, com a Reforma Protestante na Alemanha, e aí tem aquele filme Lutero que a gente já viu. Você vai ver aquilo, você vai ver que os fenômenos, as manifestações que são passíveis de comparação, são as manifestações de 1500. Não são as manifestações das diretas já. Que essas manifestações já estavam dentro de uma era cognitiva das mídias eletrônicas, já tinha tido um processo de centralização, né? Não havia uma mídia descentralizadora, as pessoas não estavam num processo de aumento de autonomia de pensamento, não havia uma explosão de trocas horizontais, não havia um processo de concentração de mídia que de repente se descentraliza de uma hora para outra. Então você vai pegar fenômenos que são incompatíveis entre si. Então, no momento em que a gente começa o discurso, as pessoas vão começar a ouvir coisas completamente diferentes do que elas estão acostumadas a ouvir, e elas precisam, quando elas têm esse chão, elas conseguem absorver melhor, porque existe uma desconfiança muito grande. Porque o que acontece? As pessoas ficam, pô, esse cara, ele é um cara arrogante, eu posso confiar no que ele está falando. Aí quando você começa a dizer coisas muito diferentes, o cara fica assim, esse cara está dizendo isso para aparecer, esse cara está dizendo isso, mas eu não posso acreditar no que ele está falando. Então, quando você diz para eles, olha, a minha grande diferença em relação às outras pessoas que estão abordando o mesmo tema, é porque eu estou fazendo isso, fiz uma opção pela macro-história, e isso facilita a visão. E aí todo mundo pode, a partir daí, dizer, bom, se ele optou pela macro-história e eu optar pela macro-história também, eu posso ver de maneira diferente. Então não é o Nipô que está vendo diferente. É a ferramenta que ele está usando que é mais consistente que qualquer um pode usar. Obviamente que o trabalho da macro-história exige um determinado tipo de perfil de pensamento, né, um pouco diferente do que as pessoas estão acostumadas, que as pessoas estão acostumadas a trabalhar com coisas mais pontuais, coisas mais visíveis, né, com tempos da história mais curtos. Então você... E para terminar, para ver vocês falando, quando eu peguei o livro do Pierre Lévy, ou os livros do Pierre Lévy, eu percebi que ele tinha uma pegada. E na época, eu não entendi por que eu tinha entrado fundo naquela história. E hoje, que hoje me afastei um pouco do Pierre Lévy, esse livro de 2016 é um livro que eu, de certa forma, faço uma espécie de afastamento do Pierre Lévy. Mas afastamento não no sentido que eu questiono o que ele disse. Não é isso. Eu acho que o Pierre Lévy, ele é o cara que me deu a base para eu poder chegar onde eu cheguei. E só que tem coisas que eu fui amadurecendo ali, que eu fui colocando determinados tijolos em determinados buracos que ele estava deixando em aberto. E eu fui preenchendo aquilo, né? Essa coisa da complexidade demográfica, essa coisa da administração da espécie, esse processo da curadoria digital, da chegada das formigas, né? Eu fui melhorando o que ele me passou. Então eu fui aprofundando. Queria fazer um comentário que eu fiz na conversa que eu tive com o Antônio, para discutir o projeto dele. E aí eu queria falar uma coisa para vocês, para passar a bola. Eu ouvi um vídeo que eu gostei bastante, de um cara chamado Hollenberg. Ele é psicanalista. E ele falou um negócio que eu achei muito legal. Ele contou uma história que ele fala sobre o que é a gente descobrir o nosso caminho. Então eu vou falar da minha experiência e vou falar da minha sugestão para vocês.
foi a sugestão que eu falei para o Antônio. Ele conta uma história que é o seguinte, que o John Lennon faz uma narrativa e diz o seguinte, que ele era completamente apaixonado pelo Elvis Presley. Aí ele começou a imitar o Elvis Presley, ele começou a botar as roupas do Elvis Presley, ele começou a tocar violão por causa do Elvis Presley, blá, 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 blá. E de tanto que ele imitou o Elvis Presley, ele virou John Lennon. Então, tem uma coisa que eu acho bacana nessa história, e aí eu estou falando da minha relação com o Pierre Levy. Quando eu percebi o Pierre Levy, a Escola Canadense de Comunicação, não sei o que, papá, e eu percebo que as pessoas não fazem isso, a gente meio que vai andando pelos autores e vai pegando assim os autores e vai como se fosse assim um restaurante aquilo. Pega um, pega outro, pega aquele outro, papapá, papá, e aí fica flanando, né? Fica flanando. Eu acho que, nesse caso especificamente, como a gente está aqui trabalhando, eu acho que essa abordagem da macro-história, ela é, na minha opinião, e é por causa disso que eu estou trabalhando, muito superior em termos de ferramenta, tem vários autores caminhando nessa direção, do que a gente trabalhar na micro-história para tentar entender a internet. Eu acho muito difícil você fazer uma estratégia de médio e longo prazo sem trabalhar com a macro-história, sem comparar a chegada da internet, pelo menos com a chegada da prensa. Pelo menos. Então, a minha sugestão que eu falei para o Antônio e eu passo para vocês é o seguinte, para vocês poderem, digamos, realmente começarem a serem multiplicadores desse conceito da curadoria digital, da antropologia cognitiva, dessa abordagem da filosofia da tecnologia como uma tecnoespécie e da inovação migratória, que são os conceitos que eu estou, são as áreas de conhecimento que eu trabalho e que eu estou aprofundando, vocês têm que se dedicar e, como se fosse assim, mergulhar nisso. Quanto mais vocês mergulharem nisso, mais vocês vão ter capacidade de ver, primeiro, a capacidade que vocês têm de melhorar o que está ali sendo dito. Ver os buracos. E no momento que vocês começarem a ver os buracos, e vocês começarem a complementar esses buracos, vocês vão começar a se discriminar e vocês vão começar a ter uma voz própria. Entendeu? Essa voz própria só é possível, e foi isso que eu aprendi com o Pierre Levy, e é isso que eu aprendi lá com o John Lennon. Essa voz própria, a gente acha que a voz própria tudo bem, você vai questionar por exemplo, o Castells. Eu li o Castells, para mim, foi um cara bacana, etc. tal, mas não foi um cara do trilho, foi um cara da estação. Li, a estação passou, ele ficou lá na estação. Daqui a pouco eu leio lá o Clay Shirk, cara legal, americano, estação. Gostei do que ele falou, incorporei essa coisa da complexidade, ali um pouco do livro do Clay Shirk. Peguei aquilo ali do livro dele, botei lá. Mas, agora, o trem é a Escola Canadense de Comunicação. O maquinista é o Pierre Levy. Entendeu? Esse é o maquinista. O trem é a Escola Canadense de Comunicação. Por quê? Porque eles estão trabalhando na macro-história. Eles são representantes da antropologia cognitiva. Então, no momento que vocês disserem, né, pô, eu quero ir fundo, quero fazer pesquisa nessa área, eu quero dar aula nessa área, eu quero ser consultor nessa área, eu quero ser uma vereadora para levar a curadoria digital, isso vai ser possível, isso vai ser mais possível, isso vai ser mais fácil, isso vai ser mais vocês, se vocês entrarem nesse trem. Mas para entrar nesse trem, tem que ter a dedicação. Então,
é evitar ficar perdendo tempo, e essa é a minha sugestão. Mas tem também fulano. Não, tem fulano, tem Beltrano, porque tem uma coisa que eu queria dizer, é o seguinte: hoje, depois que eu entrei nessa história da tecnoespécie, existe uma ruptura filosófica tão profunda que se eu, por exemplo, pegar assim, eu vou ouvir um seminário, eu vou ouvir fulano, etc. Tal. Só que essa coisa da tecnoespécie, da tecnocultura, ela é um divisor de águas, para mim, na minha opinião, no século XXI. O que o McLuhan disse lá, que ele não conseguiu colocar dessa maneira, mas ele falou isso de certa forma. Eu estou interpretando o que ele disse. Que as mídias mudam, as tecnologias cognitivas mudam a nossa cabeça e elas influenciam a sociedade muito mais do que as pessoas acham. Ele que é o cara. O trem, quem botou o trem no trilho foi o McLuhan. Esse cara que é o gênio da raça. O Pierre Levy é o gênio da raça, ponto 2. Que é o maquinista que está ali. Eu estou na aba desses caras. Esse trem é poderoso. Agora, é um trem difícil, por quê? Porque ele vai para uma lógica que é uma lógica que não parte do problema que as pessoas estão trazendo. Ela não parte assim. Você vai numa empresa, por exemplo, a Bárbara vai chegar numa empresa, aí o cara vai dizer, não. Olha, eu vou explicar para você qual é o meu problema. Aí vai dizer que o problema dele é um problema de comunicação, que ele criou um Twitter, e que o Twitter não está bem, que precisa melhorar o Twitter dele, ou que o Facebook não está aumentando as vendas dele, papapá. Então, ele está precisando de um cara de marketing digital, etc. Não é a nossa praia. E é isso que é difícil nesse trem. E é isso que eu percebo a dificuldade. Porque a gente está falando de uma mudança que vai fazer cada vez mais sentido daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Quando eu comecei a falar nessas coisas, e eu disse lá atrás que a gente ia ter uma Revolução Francesa, que a gente ia ver mudanças radicais na política, não sei do que, papá, sabe? As pessoas achavam que você estava viajando, isso não vai mudar nunca. Mas você ia lá e olhava, não, peraí, mudou lá na prensa, vai mudar agora também. Então eu não estava me baseando em coisas que eu estava vendo. Não estava vendo essas manifestações, nem as dos Estados Unidos, nem nada. Mas eu falava, vai ter alguma coisa aí. Teve lá, provavelmente vai ter aqui também. Então é um trem difícil. Ele é um trem que tem lógica, é um trem que tem significado, é um trem que tem uma lógica interna muito consistente, né? Mas quando você pega um mundo que é ilógico, pessoas que estão trabalhando fortemente com o emocional, as pessoas que não estão acostumadas a refletir, pessoas que não estão acostumadas a fazer discussões filosóficas e teóricas, nem metodológicas, trabalham assim, o que é para fazer? Me dá aí uns 5 passos. Então a gente está indo contra uma maré muito forte. Não basta ter lógica, não basta estar, tá legal, não basta você dizer, é por aqui, não basta você prever as coisas, não basta você dizer, e tal. Então é um trabalho mesmo que nem o cara quando começou a falar lá atrás de produtos orgânicos, o cara que começou lá atrás a falar de energia solar, os caras que falaram que a bicicleta tinha que ser usada nas cidades, essa galera que viu a frente e levou porrada. Então a gente está, levando porrada. Hoje o que a gente vai começar a falar, começar a dizer, a maior parte das pessoas não quer ouvir. E aí o que eu digo, por exemplo, eu fui fazer essa palestra na FGV, e aí falei isso tudo para eles. 2 horas e pico de palestra. Teve gente que adorou a palestra. Quantas pessoas daquele grupo ali, e eu observei isso na minha lista de venda do livro, compraram o livro logo depois da palestra? Ninguém. Ninguém comprou. Ou seja, o cara vai ver uma palestra, vê que, poxa, o cara tem uma lógica, e todo mundo falou isso,
Cara, você abriu aqui a cabeça da gente. Então foi uma avaliação que eu fiz, que as pessoas, ninguém disse, não concordo com nada que você disse. Todo mundo disse, cara, foi show. Quantas pessoas compraram o livro, se interessaram? Nenhuma. Então o que acontece? As pessoas lidam com o conhecimento como se fosse um restaurante aquilo. Elas ficam olhando para as coisas, olhando as paradas, mas ninguém sobe em trem nenhum. Ninguém se preocupa. E a coisa fundamental é quando você percebe que existe um trem consistente, você tem que subir no trem. Fazer o que vocês estão fazendo, estão me acompanhando, fazendo curso comigo. Por quê? Porque vocês estão falando, cara, isso aqui faz sentido, aquilo lá não faz. Mas é isso, é minoria. E na hora que vocês começarem a fazer os cursos, vocês vão ver que a gente vai falar, todo mundo fica impactado, mas não tem continuidade. Eu tenho, sei lá, uma frota de alunos gigantesca, desde que eu comecei a dar aula, já vai fazer 12 anos que eu estou dando aula, 13. Desses alunos todos, muito poucos se aproximaram e realmente abraçaram o processo. É uma escala assim de, para cada turma de 100, talvez eu pudesse dizer para cada turma de 100, talvez 1 ou 2. Bom, é isso. Quem quer falar? Eu? Fala. Então, isso que você está colocando, eu acho que é em relação a tudo, sabe, Nepo? Eu me lembro quando eu estava fazendo direito, tinha um professor de Teoria Geral do Estado, um velhinho, e ele dizia assim, que ele fazia o melhor que ele podia, mas ele sabia que daquela sala só 5% iam aproveitar o que ele dizia. E a gente escuta isso muito, né, em sala de aula. E quando a gente é professor, a gente também sente isso. Que apesar de eu, por exemplo, dava aula por ano para 1.300 alunos, desses 1.300 alunos que me seguiram, que acharam que o direito para a criança era importante e que qualquer proposta que eu faça em relação a fazer alguma transformação usando o direito como instrumento, então meia dúzia só daqueles caras que nas classes eram os mais interessados e que seguem. Eu acho que isso aí é normal, é aquela velha história tem os gênios que descobrem, tem os intérpretes que são os primeiros aí atrás, e eles que fazem a ponte para depois transformar em cultura, né, em massificação e cultura. Eu acho que é isso mesmo, eu acho que a gente tem que entender que é assim e fazer o nosso papel e não desistir jamais, ficar batendo na mesma tecla com todo mundo que a gente fala. Eu nesse ponto eu sou bastante insistente, mas não a ponto de prejudicar o projeto, porque se você passar do ponto, você cai no ridículo, né? Você fica que nem um Suplicy e a renda mínima. Toda vez que ele aparecia em algum lugar, ele falava da renda mínima, virou piada. Então você tem que ter muito cuidado quando você tem um tesouro na mão, como eu considero, por exemplo, esse teu projeto, e de certa forma também considero o meu, que eu considero assim um projeto transformador, da gente no afã de passar aquilo, queimar a gente, o projeto, né? Tanto que você vê, eu estou em cima desse meu projeto, você está há 12 anos dando aula, mas há mais de 20 anos pesquisando mais ou menos nessa linha, né? Eu estou nessa linha desde que eu fazia direito, eu comecei a fazer direito em 96, e aí me formei em 2000, e aí comecei a maturar a ideia e fechei o projeto, comecei a aplicar ele em 2007. E aí agora que está começando assim, e o meu não é tão inovador quanto o seu, né? Eu considero o seu mais à frente ainda. O meu é meio óbvio, porque as pessoas demoram muito para descobrir o óbvio. Então acho que a gente tem que ter consciência disso, tem que ter um certo cuidado para não se queimar e não queimar o projeto. Num primeiro momento pregar para convertidos, e que esses convertidos vão continuar e vão multiplicar e
talvez, sei lá, como você fala, né, para os nossos bisnetos, enfim, né, eu acho que esse é o papel mesmo, né? Enfim, o Einstein está sendo comprovado, muitas teorias dele estão sendo comprovadas agora, quer dizer, depois de 100 anos que ele nasceu, enfim, né, morreu em 54, quer dizer, então, às vezes, você está muito na frente e as pessoas não entendem. Outra coisa que eu percebo também é que as pessoas, elas ficam, a maioria, elas ficam esperando a ordem para quando elas têm que andar. Elas não são capazes de ir atrás por elas mesmas, como você fala, ir atrás do bonde, entrar no bonde, participar, né? Elas ficam esperando a ordem, é para eu ir, não é para eu ir? Eu não sei se é porque aquela história da nossa educação de simplesmente criar pessoas obedientes e não com iniciativa, né? Talvez se a gente conseguir transformar esse foco da educação para pessoas com iniciativa, talvez a gente acelere esse processo. Em relação à compra de livro, existem dois entraves que eu vejo aí. O primeiro é que o brasileiro tem uma cultura de não ler. Ele não lê nem aviso em aeroporto. Quando a gente sai do avião, a gente olha a seta, vai para um lado e todo mundo vai para o outro lado. Ninguém leu a seta, né? Então isso é uma cultura que também a gente tem que fazer o possível, uma preguiça de ler danada, né? Então, enquanto outros países do mundo leem uma média de um livro por semana, aqui a gente lê um livro por ano. E outra coisa também por causa da crise, né? Porque a pessoa hoje está com dificuldade até de pagar a comida. Então vai até numa palestra, tudo, mas aí um livro, vai gastar no livro, há outras prioridades. Então eu acho que tem tudo isso. Eu acho que a gente tem que fazer palestra mesmo, vender o livro e até se for o caso, o curso, baixar de preço, principalmente nessa época, você sabe porque você também é assim. E dando entrevista. Eu agora sexta-feira eu vou fazer um programa de rádio 8 horas da manhã e toda vez que eu falo no projeto Direito para Criança eu também falo de inovação participativa, porque hoje eu não entendo um sem o outro, né? Se você quer realmente inovar e que realmente a gente possa funcionar como as formigas, os insetos, a única coisa que vai viabilizar isso é a tecnologia, né? Tecnologia da informação, tecnologia da comunicação. E é isso, não tem saída, né? E, inclusive, os jovens hoje estão com o cérebro totalmente voltado para isso. Só que a única coisa é que não é bem aproveitado, talvez, as notícias, os posts, a política, enfim. Mas eu noto já alguma diferença, porque, por exemplo, no Banco do Brasil as pessoas dificilmente falavam em política. Eu considerava muito apolíticos, e hoje, por conta do WhatsApp, por conta do Facebook, as pessoas estão debatendo demais tudo o que está acontecendo no país, coisa que há algum tempo atrás era inviável, né? Então, entendo que realmente existem ainda algumas resistências, né? Por conta de que é uma transição, a gente ainda está bastante intoxicado por toda essa cultura de esperar a ordem, esperar obedecer e tal, mas o novo já está chegando com tudo e a gente nota que as pessoas estão desesperadamente esperando o novo, e quando você chega com a novidade elas palpitam, como por exemplo a tua palestra, que as pessoas todas se interessaram, mas não compraram um livro. Eu tenho certeza que num segundo momento, numa segunda palestra, e que a situação econômica e financeira melhore, talvez elas comprem até um para elas e um até para dar de presente. Pelo menos é isso que eu vejo, assim, como é que essa evolução caminha. Beleza, Antônio. Opa, vamos lá, anotei 5 pontos aqui, para tentar exemplificar aí o que vocês comentaram, né? O primeiro que me veio à cabeça foi um vídeo do criador da internet, do Tim Berners-Lee. Ele gravou isso em 2005 num evento do TED. E ele fala, né, como é que ele pensou a própria arquitetura da web, que seria na verdade uma web gráfica, né, porque a internet já existia e já existia o sistema de e-mail por texto, né?
E aí, só que ele pensou a arquitetura da internet, inclusive isso está no livro dele, o livro dele é Weaving the Web, eu acho que ele não foi lançado no Brasil. É bem legal porque não é técnico. Ele fala que ele já pensou nela como um ambiente de dados. Então é muito interessante você ouvir dele, né, que é um cara que se manteve à frente dos padrões, das pesquisas, dos padrões da internet, que só agora, praticamente 30 anos depois, né, ele deu essa palestra em 2005, quer dizer, você começa a trabalhar a internet dos dados, né, dos dados relacionados, dos dados vinculados, começa a se falar da web semântica. Quer dizer, 30 anos para chegar, para se começar a realmente agregar valor. Porque desde quando ele criou, ele sabia que colocar documentos não ia ser nunca a natureza da internet. Poderia ser lá do Memex, né, que foi criado lá pelos pesquisadores lá de 1945, 1950, que pensaram nessa ideia. Então acho que exemplifica bem essa conversa aí. E aí outro ponto, a questão da política, ela é muito rico, né, porque tá realmente, eu vejo claramente assim, principalmente nos jovens, aí na geração de 18, de 17 a 20 e poucos, uma mudança. E na verdade eles explicam isso de uma forma simples, né? Essa coisa do cara ligado à comunidade dele querer fazer uma inovação ali para criar um pequeno negócio. Quer dizer, há uma latência brutal, né? A gente está vendo isso no país, que se o cara que tiver numa administração municipal, seja federal ou estadual, perceber isso e pegar, o cara vai faturar politicamente absurdo, porque é só fazer a parceria público-privada e colocar o governo como curador do processo, né? Então a latência é absurda dessa juventude. E uma outra questão que também ajuda a exemplificar, essa semana eu tive numa reunião aqui dos moradores aqui do Recreio, quer dizer, já existe uma empresa que foi criada por 3 jovens da PUC, 3 analistas de sistemas, que vai ser o Uber do ônibus. O nome da empresa chama Frescão, aqui no Rio de Janeiro. Eles estão entrando em algumas áreas que têm carência, né, por transportes, né, como seriam assim, essas áreas mais distantes, como Barra, Recreio, de repente Niterói, que vai justamente, e aí você vê qual é o negócio, né? Claro, inovação, empreendedorismo, mas o negócio é exatamente a discussão que está sendo feita da curadoria. Eles estão criando um algoritmo que vai cruzar estão começando, né? Eles vão começar a trabalhar com os dados, com a inteligência, para tentar customizar um transporte, que não é um transporte de linha da prefeitura, mas é como se fosse de um turismo, para começar a oferecer linhas, né, para uma pessoa que vai trabalhar no centro 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, ou para quem vai todo dia, mas a partir da inteligência que eles tiverem lá na base deles. Quer dizer, eu entendi assim como se fosse o Uber do ônibus. Eu achei fantástica a ideia, e as pessoas tiveram um pouco de dificuldade até de entender, mas depois foram entendendo e foram sugerindo coisas, né, até para eles poderem ter escala no valor do preço. O nome da empresa chama Frescão e pega já uma ideia. E por último, na questão profissional, é muito difícil assim, e muito frustrante, principalmente para quem não é profissional liberal, porque eu percebo claramente, isso que vocês falaram, é assim, quando você leva alguma dessas discussões para dentro do ambiente profissional, a tendência, até que eu conversei isso com o Nepô, né, o que seria ou trabalhar na parte estratégica ou trabalhar na parte operacional. Mas mesmo a parte operacional, quando você leva, que já na verdade muitas vezes é uma ideia nova, a tendência é instrumentalizar, né? Então, por exemplo, o cara ouve falar vou pegar o exemplo novamente dos dados abertos, dessa coisa da maratona do hackathon. Isso é fantástico, se você pensar que isso faz parte de uma inovação migratória, se é um processo continuado, se você cria um laboratório de inovação, né? Você está colocando inovação migratória. Mas simplesmente se você pega para dizer que a organização está ficando mais aberta e você faz um movimento, é simplesmente uma peça de marketing, né, que não tem aderência ao dia a dia ali da situação. Então a tendência é isso, foi com mídia social, vai ser com inovação, vai ser com dado aberto, vai ser com o que tiver que surgir,
eu percebo isso muito, quer dizer, até mesmo essas questões que são menos filosóficas, há uma dificuldade brutal de entender o sentido disso tudo, né? Dessa governança, né? Que seria um termo mais até não tão topo de linha como a curadoria, que é como se coloca, como o governo está colocando hoje, como a governança digital, não se conecta Léo com CREO de jeito nenhum. É uma dificuldade, assim, primeiro de atualização profissional, segundo de tentar entender, terceiro de estar aberto ao novo, né? E bem complicado. É isso. Legal. Bárbara. Oi. Bom, eu acho que começando por essa abordagem que você estava falando da macro-história, eu acho ela fundamental para a gente poder realmente entender esse fenômeno da internet e entender o uso da internet, né? Você pegou o exemplo das manifestações de 2013, 2015, 2016. Bom, primeiro, assim, talvez eu esteja sendo otimista demais, mas eu vejo uma diferença meio astronômica assim, de 2013 para agora, porque 2013 foi aquela estouro da boiada, que saiu todo mundo para a rua, né? Como diz o Paulinho aqui, que o pessoal aparecia até vendo palha no meio, não tinha foco, não tinha nada, né? Era uma coisa completamente de se expressar via rede. Claro que tinha uma satisfação política por trás daquilo tudo, mas não tinha traduzido em foco político, por exemplo, né? Do ano passado para cá, no ano passado ainda foi meio confuso, ainda o foco não estava muito claro, mas já tinha começado a ter um reflexo da vivência das pessoas nas redes sociais, né, e de como elas já tinham absorvido o conhecimento mesmo, né, a troca de conhecimento que se dá via redes, e elas já tinham quebrado o que eu acho que era fundamental aqui no Brasil durante muito tempo, a classe média mais, digamos, não intelectualizada, mas a classe média que trabalha em serviços, que trabalha em software, que trabalha na indústria, etc. e tal, que não falava em política. Não sei se isso foi uma herança da ditadura, que as pessoas não falavam em política. E agora, essas pessoas todas se manifestam de alguma maneira, com o conhecimento que elas têm, minimamente como curtir, ou então elas compartilham alguma coisa, mas elas estão se manifestando. E do ano passado para cá houve um direcionamento bem maior, né, no processo político que se deu e que foi muito impulsionado, eu acho, pelo uso das tecnologias, né? Então eu vejo uma diferença brutal. Eu acho que, apesar do processo ser lento para transformar áreas, né? Por exemplo, você, né, que está precisando vender o seu livro, que está vivendo né, já vive da produção de conhecimento, que eu acho que é a área mais difícil que tem para rentabilizar, né, para monetizar, como o pessoal das startups gosta de usar esse termo. Eu acho que essa é a área mais difícil, mas eu acho que você está conseguindo, que eu acho que é super legal, né? Você, mais algumas pessoas aí estão conseguindo já viver disso, né? Então, isso também já acho que é um grande avanço, né? Agora, há poucos dias, começou a aparecer também o uso das redes sociais pelas mídias, né? Elas estão começando a usar em transmissões de vídeo, como se diz,
ao vivo, né? Vídeo ao vivo, o cara vai lá e comenta o que aconteceu com o PMDB, saiu do governo, o cara vai lá e comenta, o comentarista político da Isto É, da BBC, enfim, de tudo quanto é mídia, vai para o Facebook e comenta ali na hora, né? Concorrendo com a Globo News, concorrendo com a mídia tradicional. Então, são avanços, eu acho que são bem grandes nessas áreas que são as mais difíceis de monetizar. Eu acho que outras áreas também são, acho que com todas as áreas são difíceis, porque, na verdade, pelo que vocês estavam falando, a Rosima falou da questão da leitura, né? E o Antônio também. Eu acho que é difícil absorver a mudança. Na verdade, são vários fatores, mas a questão fundamental é que mudar é difícil para todos nós, né? Mudar comportamentos, mudar hábitos, tudo isso é muito difícil. Então, imagina o dono de uma empresa que precisa mudar e precisa entrar no mundo digital. Para ele é uma coisa completamente nova, né? Ele não nasceu nesse universo. Mas eu acho que as coisas estão indo, estão progredindo num ritmo bastante grande, né? O Antônio falou desse frescão, que eu acho interessante. Várias áreas estão entrando nesse fenômeno aí das plataformas digitais, que o pessoal chama de uberização, né? Então, são vários setores que estão começando já a adotar essas plataformas para poder vender serviços, para poder, além dos mais clássicos, que é o Airbnb e o Uber, tem a dos motoboys, que é aquela empresa que eu atendo, tem comida, tem inúmeras áreas que estão já adotando isso de forma bem rápida, né? E o próprio evento lá esse ano, como chama, o Fórum Mundial, se alertou sobre essa questão da quarta revolução industrial, que é a adoção dessas plataformas, mais a adoção de robôs, etc., para fabricação, enfim, toda a tecnologia envolvida. Então, eu acho que é muito interessante. Agora, voltando à questão da macrohistória, eu acho que é interessante situar na macrohistória para a gente ver aquilo que demora para dar certo, aquilo que demora para acontecer, ou que tem reveses, né? Porque tem muito revés em experiências. Quando está se falando de inovação, você está adotando um caminho em que você está correndo um risco. Eu adotei esse caminho, mas é um risco. Eu não sei se esse caminho vai dar em algum lugar. Pode não dar em nada. Tem que voltar lá atrás, escolher outro caminho. E aí eu estou sempre correndo risco, né? Mas faz parte do jogo. E nisso, a pessoa tem que entender o processo como um todo, senão ela tem uma visão imediatista, realmente. Ela vai querer resultado ali na hora, né? Coisa que não acontece, muitas vezes não acontece, né? Você tem que redirecionar, tem muito empreendimento que você tem que, se não escolher um outro caminho totalmente novo, mas você tem que ir no meio do caminho, mudar um pouco o sentido de onde você está indo, você tem que fazer ajustes, enfim. É sempre um processo bem tumultuado, né? E a tecnologia tem muito disso, né? Então eu acho que é isso, assim, mas eu estou bastante otimista, que eu estou achando que é um processo que está andando rápido, assim, e que a gente consegue investir nele vendo algum resultado, né? Então eu acho que é legal. Acho muito legal a Rosilma, uma coisa que eu queria falar, que eu acho muito legal a Rosilma se candidatar como vereadora. Vai ser muito interessante aplicar essas ideias, né, como vereadora. Eu acho que está fazendo muita falta manter aquele perfil de ser uma figura pública, mas eu acho muito legal, porque dá para fazer muita coisa. Esse momento eu acho que é um momento privilegiado, assim, tudo bem, tem essa tranqueira toda aí do impeachment, e do PT, dessa corrupção desenfreada, etc. Mas
isso vai ficar para trás daqui a pouco, porque vai se conseguir um novo, vai se conseguir limpar o caminho e tentar colocar novos líderes. Isso, apesar de ser uma crise absurda, né, pior, eu acho, não conheço nenhum país na história que vive uma crise dessa, mas eu acho que isso vai ficar para trás logo logo. E, por outro lado, a própria crise econômica, o ponto que chegou, abre um espaço para as pessoas tentarem coisas novas. Elas precisam de coisas novas, elas vão precisar de ter opções novas de consumo de serviços mais baratos, de consumo de objetos mais baratos. E a tecnologia, ela é fundamental para isso, né? Ela é o caminho, né? Então, nesse sentido, eu acho até que a gente tem um processo meio paradoxal, mas apesar de todo esse atraso que o Brasil vive, acho que vai se abrir espaço para as pessoas abrirem a cabeça e tentar coisas novas, né? E aí eu acho que muitos projetos, pode ser feito muitos projetos interessantes. E o projeto que eu quero fazer, ele entra nesse sentido assim também. E depois eu falo mais sobre ele. Acho que eu já falei um monte. Eu acho legal. Tem alguém com... O que eu acho legal aí é o seguinte, pegando um pouco da Bárbara, é o seguinte, a análise que eu faço dessa comparação de 2013 para 2016, o que acontece é o seguinte, a mudança, a tecnologia cognitiva, ela estabelece limites de conexão horizontal, né? Então a gente teve a revolução cognitiva, e essa é a parte mais difícil da tecnopolítica, de você falar sobre isso, mas você tem a revolução cognitiva da prensa, aí na sequência você tem movimentos sociais, políticos, religiosos, econômicos, você tem movimentos filosóficos, você tem movimentos teóricos, você tem uma renascença que vai buscar na Grécia todo o conceito de república. A galera vai tentando construir o modelo para chegar em 1800 com as revoluções liberais. Então é um período de ebulição muito forte na sociedade, que é o que a gente está entrando agora. Quando a gente chega em 1800, que estabelece essa nova... Você consolida essa topologia, essa nova topologia de poder, corta a cabeça do rei, que é uma coisa hiper simbólica desse processo, né? E ali você termina com um modelo de topologia de poder e abre um outro ciclo. Você então, para esse processo acontecer, você tem um processo longo, um novo modelo de comunicação, uma explosão da comunicação horizontal, as pessoas puderam acessar ideias de pessoas que nunca podiam ter tido acesso, que é mais ou menos o que a gente está vivendo hoje. Tudo bem. Então, a palavra-chave aí nesse processo, para a gente poder entender 2013, 2015, 2016, é reintermediação. A palavra certa para entender o Uber, o Frescão, que o Antônio falou, para entender o Airbnb, para entender o Waze, é reintermediação. Perfeito. Reintermediação tecnocultural. Eu passo a poder conversar com pessoas, eu passo a poder fazer negócio com pessoas, eu passo a poder me relacionar permanentemente com pessoas que eu não tinha condições de fazer isso. Ou com pessoas que são amigas que eu passo a me relacionar o tempo todo, como é o caso desses grupos do WhatsApp, ou pessoas que eu não conheço, que eu faço negócio, que eu vou para a casa do cara, que eu compro no Mercado Livre, que eu compro no estante virtual, que eu pego o táxi eu pego o carro no Uber. Então, há uma reintermediação
desse processo. Então, o que acontece em 2013? 2013, há uma espécie assim, a minha avaliação, há uma espécie assim de descoberta da reintermediação política. 2013 foi uma curtição, foi um barato que as pessoas tiveram de perceber que não precisavam mais dos antigos aparatos. Você não fazia manifestação até 2013 sem um partido, sem um sindicato, sem uma ONG, sem um prefeito, sem uma associação de moradores, sem um governador. Não tinha como fazer. Porque você tinha que convocar, fazer cartaz, aquilo tinha um custo, né? Tinha um investimento que você tinha que fazer, tinha os caras que eram profissionais daquilo. Então, o que aconteceu nesse processo? Esses grupos que intermediavam, e isso não é só na política, isso é na educação, na saúde, em todos os serviços e produtos, há um processo de hiperintermediação. Eu acho que esse é um conceito bom para a gente trabalhar. Há uma hiperintermediação. Por quê? Porque você aumenta a população, aumenta a complexidade e você não consegue atender bem essas pessoas. Então o que você faz? Você precisa abafar a diversidade, que é o que eu estou trabalhando na tecnopolítica. Então você precisa abafar essa diversidade. Então em 2013 as pessoas descobriram que elas não precisavam mais dos antigos partidos. Aí você vê que não teve, o pessoal não queria bandeira, o pessoal não queria carro de som, cada um levou o seu cartaz, não existia, quer dizer, foi um movimento que a gente poderia dizer tecnocultural de rejeição aos antigos modelos. Essa é a validade das manifestações de 2013. As manifestações de 2013, elas não valeram por aquilo que as pessoas diziam, elas valeram pelo como elas estavam fazendo a manifestação. A manifestação era uma meta-manifestação. Meta-manifestação. Ou seja, o objetivo da manifestação era provar que era possível fazer a manifestação sem os antigos intermediadores. Tanto que tem um livro que eu li, que eu não li, que é o cara não sei o que, o cara faz um livro por trás da máscara, que ele tenta dar uma abordagem anti-bolivariana para as manifestações de 2013, e ele percebe aquele início bolivariano da manifestação, que ela começa bolivariana, mas depois ela ganha uma dimensão que deixa de ser bolivariana. Ela passa a ser um movimento uma meta-manifestação. E a partir daquele momento que ele faz uma meta-manifestação, aquela meta-manifestação, ela rompe com a intermediação que a gente tinha desde que a gente começou a pensar em política aí pelos tempos. Então, essa metodologia é que vem sendo desenvolvida, uma nova metodologia que precisava ser construída para para construir essa reintermediação. Aparecem esses grupos que são não partidários, totalmente construídos na rede, que é o Brasil Livre, o Vem Pra Rua, e esses outros todos pequenos, periféricos aí, que promovem a reintermediação. Esses grupos passam a ser os reintermediadores, que eles são muito mais curadores do que o modelo anterior. Obviamente que é uma fase de transição, mas eles são muito mais abertos, muito menos centralizadores, muito menos monarquistas
do que partidos e sindicatos. E eles vão dar estrutura. Aparece esse processo. E aí, quando eles aparecem, eles que meio que definem as datas. Você vê que não tem um eixo. Existe um... Eles vão perceber, as próprias pessoas vão construindo os eixos, né? Então você vê, por exemplo, que a metodologia, por exemplo, já dentro da experiência, isso aí tem a ver com a experiência desses grupos. No momento que eles marcam as manifestações para domingo, porque eles percebem que os black blocs acabaram com as manifestações de 2013, então o que eles percebem? Que se eles fizessem domingo de manhã, não ia acontecer os black blocs. Os black blocs só vão aparecer à noite, porque é mais difícil prender. Tanto que todas as manifestações de 2015 e de 2016 não há uma vidraça quebrada, com milhões de pessoas. Essas manifestações do Brasil, essa experiência brasileira, é uma experiência mundial. Desse que eu chamo de pós-liberalismo. São manifestações pós-liberais, são manifestações da curadoria, são manifestações que já expressam esse surgimento desse novo movimento político que vai surgir, na minha opinião, que é esse movimento pós-liberal, resgatando os valores liberais, atualizando esses valores e usando as tecnologias para empoderar verdadeiramente as pessoas. Não é esse empoderamento que os bolivarianos falam. Esse empoderamento é o seguinte: eu empodero você. É aquela coisa o seguinte: você é empoderado porque você é protegido pelo rei. Você é do nosso grupo e nós vamos te proteger, desde que você não pense diferente do rei. Não é o aumento da diversidade, é a redução da diversidade. Não é o aumento da diversidade das pessoas, não é a fiscalização descentralizada, não é o consumo descentralizado, é o consumo centralizado, é o Estado controlando tudo. Esse é o modelo, que é completamente incompatível com a nova complexidade. O PT é anti-Uber. É muito bom, né? Não existe nada mais anti-Uber do que o PT, né? É verdade. Então, essas manifestações de 2016, 2015, 2016, elas consolidam a reintermediação de 2013. Não haveria 2015 e 2016 se não houvesse 2013. Mas houve uma apropriação desse movimento, desse processo, por um novo viés político. Que o pessoal bolivariano diz que é da direita, que são os fascistas, né? Mas que, na verdade, o que está acontecendo é uma reintermediação e um fortalecimento da autonomia de cada cidadão. Tanto que não tem um carro de som só, são vários, cada um leva o seu cartaz, ninguém é reprimido por levar absolutamente nada. Tem o cara que quer falar de golpe militar, ele fica lá falando. Tem outro que quer falar de intervenção militar, fica lá falando. Tem outro que está falando de outra coisa. Tem os maçons, tem as velhinhas que passam, tem os paraplégicos, tem as crianças, tem o pessoal do samba, tem de tudo. É quase um bloco, né? É a cultura do bloco. O bloco também, de certa forma, se você parar para pensar, 2013 já é filho dos blocos. Os blocos foram pré-2013, principalmente aqui no Rio, que as pessoas se cansaram da escola de samba é PT. Escola de samba é bolivariana. Escola de samba é gestão. Escola de samba é verticalização. Tem lá o controle. Os blocos é totalmente 3.0. Cada um faz o seu, tem vários blocos, cada um vai para o seu lado, né? Sai um, sai outro, daqui a pouco tem um, tem o outro.
Aqui tem bloco hoje no Rio de Janeiro, tem bloco de jazz, bloco de Beatles, bloco de rock, bloco de samba, bloco original, bloco de funk. Tem bloco para tudo que você quiser. Tudo que é gosto tem bloco. Cada um sai do jeito que quiser, da maneira que quiser. Isso é o novo movimento. Então, eu compartilho com você essa ideia do otimismo. E aí aquela discussão do otimismo irracional é que nem o médico. O médico diz assim: qual é o seu prognóstico, doutor? Aí o doutor fala: meu prognóstico é otimista. Aí você vai dizer: esse médico é otimista. Não, ele não é um médico otimista. Ele, diante daquele paciente, ele tem um prognóstico otimista. Ele pode se equivocar. Ele pode ser um médico que só tem prognóstico otimista. É outro problema. Mas quando o cara diz que ele tem um prognóstico otimista, o que ele está fazendo? Ele está analisando uma determinada situação, ele se baseia em determinado tipo de análise, e ele diz: a minha análise que você tem uma boa chance de resolver o problema que você tem aqui comigo. Então eu tenho um prognóstico otimista. Então quando a gente está falando de um prognóstico otimista, e que as pessoas não conseguem perceber, principalmente os bolivarianos, que eles trabalham, na minha opinião, com ideologias que estão muito mais próximas da Idade Média. No livro Tecnopolítica, eu estou trabalhando com 4 grupos. Deixa eu ver, são 4 ou são 3? Não, são 4 grupos. O primeiro grupo que eu estou chamando são os nostálgicos. São pessoas que querem o retorno da monarquia. Então esse pessoal do retorno da monarquia é o Estado Islâmico, é os socialistas do século XXI, né? É o pessoal do golpe militar. Então, assim, para mim, esquerda e direita não representam o que está acontecendo. Porque você vai dizer: a esquerda e a direita não. Esse pessoal quer controle, quer uma topologia de poder da era manuscrita, antes da escrita impressa, pré-revolução liberal, pré-república. A proposta da Venezuela, do Maduro, a proposta do Fidel Castro, a proposta daquele cara da Coreia, a proposta da Cristina Kirchner, a proposta do Mujica, a proposta do Correia, a proposta do Evo Morales, você olhando assim com calma, você vai ver que é a monarquia. Ele é eleito, aí ele quer o primeiro mandato, ele quer o segundo, ele quer a reeleição permanente. O que ele quer? Ele quer ser um rei. O conceito é esse: eles passaram por cima da República. Eles não veem vantagem na República. Dentro do conceito geral, eles não veem vantagem. Por quê? Porque a ideia do rei, o rei é bom. O rei, ele foi escolhido por Deus. O rei, ele tem sangue azul. Ele não precisa de alternância de poder por causa do rei. Ele vai salvar as pessoas. Então não é uma discussão esquerda-direita. É uma discussão monarquia-república. É pré esse processo. E isso a macrohistória ajuda a ver. Por isso que eu rejeito esse conceito de esquerda-direita. O segundo grupo que existe é um segundo grupo que abraça a República. Esse grupo já é um grupo pós-republicano, que abraça a República, que abraça o capitalismo, mas que entra no que eu vou chamar de mercantilismo, que é esse capitalismo intermediado que ocorreu no século passado, com a chegada da mídia eletrônica, que é esse capitalismo que a gente tem no Brasil, que é o capitalismo que a gente tem, de certa forma, relacionado com a história nos Estados Unidos, que é o capitalismo que está aí hoje mandando no mundo. É um capitalismo concentrado, é um capitalismo com um capital financeiro
muito acentuado. Isso é uma coisa que aconteceu também com a hiperintermediação da igreja. Você vai ver lá, toda a discussão da igreja era uma igreja extremamente rica, extremamente voltada para os seus próprios interesses, né? Os reis extremamente ricos, né? Extremamente concentrando o poder. Isso tem a ver com a hiperintermediação, que é aumento demográfico sem tecnologias para descentralizar. Aí você cria esse fenômeno da hiperintermediação. Então esse grupo é o segundo grupo. Então você vê que esquerda e direita é muito pobre para isso. Então você tem o primeiro grupo, que são os monarquistas, que fingem que não são. Você tem o segundo grupo, que são os hiperintermediadores, que quer manter do jeito que está. Aí você tem um terceiro grupo, que são os ou você poderia dizer que são os verdadeiros neoliberais, mas como neoliberal já é um termo, porque o pessoal chama de neoliberal são os mercantilistas. A crítica que o pessoal faz aos neoliberais são os mercantilistas. Porque o neoliberal de verdade é o pessoal da escola austríaca, que levou porrada no século passado, que é o Hayek, que é o Mises, que queria a descentralização do capitalismo, queria competição, queria fortalecer o consumidor. E o cara ganhou, eu não sei se foi, acho que foi sempre confundo, acho que foi o Hayek que ganhou o prêmio Nobel. Antes de ganhar o prêmio Nobel, ele estava deprimido, porque ele percebia que estava tudo sem lógica, que ele tinha uma lógica consistente, mas que aquela porra não encaixava no século passado. Porque o século passado foi um século de hiperintermediação, por causa do pico demográfico. E aí o que acontece? Acontece aí, esse é o segundo grupo. O terceiro grupo, então, é esse pessoal da escola austríaca, que é a galera que hoje, que você vai ver aqui no Brasil, que é o Constantino, que é o Reinaldo Azevedo, que é lá o Pondé, que é o Kataguiri, o Kim, que é o pessoal do MBL, um pouco o pessoal do Vem Pra Rua. Esse pessoal é o pessoal que é, digamos, os pós-liberais, são os liberais de raiz, da escola austríaca, que quer realmente competição, né? Então esse é o terceiro grupo, que já quer uma topologia de poder acabando com a reintermediação do século passado. São críticos à intermediação. Mas esse terceiro grupo não é o quarto grupo que eu pertenço. O quarto grupo é o grupo que parte desse terceiro grupo, que critica os monarquistas, que critica a hiperconcentração e que critica também os liberais, porque os liberais não estão indo para a macro-história. Eles não estão percebendo a chegada da revolução cognitiva. Então, o Reinaldo Azevedo, por exemplo, ele tem um lado dele que ele é o conservador. Então ele, por exemplo, critica essa coisa de acabar com os partidos, né? As pessoas acham que essa coisa toda é uma coisa que tem a ver, atribui isso a movimentos monarquistas, mas não percebem que isso tem a ver com outro movimento de reciclagem do liberalismo, que tem a ver com revoluções cognitivas, que é o movimento que eu estou chamando, nesse livro de a tecnopolítica, eu estou chamando de descentralismo tecnocultural. Então são 4 grupos que estão aí hoje, que eu identifico, que estão brigando por posições. E às vezes você vai ver que os monarquistas e os hiperintermediadores são geralmente próximos. Que aí o pessoal vai dizer que é o pessoal da extrema esquerda e o pessoal da extrema direita. Não vejo assim. E aí, nesse livro eu digo, você só tem 2 grupos, que se você quiser trabalhar numa dicotomia, centralizadores e descentralizadores. Então esse grupo que é o grupo liberal, digamos, puro, que o pessoal chama de libertário, ou liberais conservadores, é um grupo que quer descentralização econômica. Às vezes não quer a descentralização política, mas ele quer a descentralização econômica. Percebe que isso é importante, né?
Mas aí quando você fala vamos acabar os partidos, o cara acha que você está querendo que você tenha um discurso próximo aos monarquistas. Ele não percebe a guinada que vai ter pós-liberal. E aí então começa... É nesse ambiente que a gente está discutindo. Então esses movimentos que estão hoje, esses movimentos todos que aparecem nas ruas, eles já são por natureza pós-liberais. E aí quando eu falo liberal, a pessoa fala, mas liberal, porque aí fica o negócio neoliberal, a pessoa vai... que aí os conceitos se embaralham. Porque o que o pessoal chama de neoliberal, o nome correto é mercantilista. É o cara que está defendendo a intermediação, que é o que aconteceu no século passado. Que é o pessoal que está aí, mantendo a estrutura que está aí. E foi esse pessoal que acabou fazendo aliança com os monarquistas. O Brasil hoje vive uma aliança dos intermediadores com os monarquistas. É essa aliança que a gente está combatendo hoje. E aí quem é que está aparecendo hoje como combate essa aliança? Está aparecendo naturalmente, espontaneamente, os pós-liberais, que é o pessoal que está indo para a rua com seu cartaz, sem amadurecimento, sem a discussão teórica, mas impulsivamente já está aderindo a isso. E os liberais, que estão... os liberais, né? Os liberais verdadeiros, que estão querendo descentralização, que são contra esse grupo também, hiperintermediador. Bom, quero ouvir vocês para a gente fechar. Quem quer começar? Só falar que esse esquema, né, da macro-história, ele facilita muito esse entendimento, né, porque você, se eu não me engano, você tinha falado a Revolução Liberal 1800, não é isso? Isso. Então, então você é como se tivesse uma arquitetura, né, como o pessoal fala em TI, em framework, e você vai encaixando, né, você encaixa com facilidade, postando, tá, até 200 anos, era liberal, e você percebe claramente nas discussões, né, que a gente está com um momento muito polarizado, está com uma clivagem, né, se explica bem isso, em que as pessoas não entendem, né, assim, ou por e aí nem acho que seja uma questão fanática ou religiosa, nem acho que seja, acho que é por desconhecimento mesmo dessa timeline da história, né? Porque até para entender, quer dizer, quando você pega toda essa galera mais nova que está revisitando os autores liberais, né, eles fazem um resgate disso, uma releitura disso, né? E aí são considerados conservadores. E o conservadorismo, por outro lado, hoje está no status quo, né, que você acabou de falar. A aliança entre o capitalismo de Estado extremamente conservador com um viés populista extremamente conservador, né? E aí a leitura dessa timeline é perfeita para você encaixar. E essa explicação que você deu dos grupos, ela vai muito ao encontro de uma técnica que está sendo muito usada hoje na área de design thinking, na área de inovação participativa. O pessoal está fazendo muito o desenho das personas, né? Então, na verdade, você fez o desenho das personas, digamos, políticas, né? Aí dentro da timeline histórica. Então você tem a persona, o grupo 1, o grupo 2, o grupo 3 e o grupo 4, quer dizer, bem interessante. Legal. Bárbara, fala. Não, gostei também dessa divisão, achei super legal. Essa divisão que você fez aí dos grupos, em contraponto à questão da esquerda versus direita, né, que é uma falsa discussão que está completamente fora, como eu já falei várias vezes sobre isso, né, está completamente fora do momento histórico que a gente está vivendo. E achei muito legal que você tenha percebido, tenha classificado, né, em 4 grupos, e grupos que resgatam experiências passadas na história mesmo, né, como do século passado, mesmo da monarquia, etc. e tal, que se identificam com esses movimentos. E o pessoal que
que é mais atual, né, que é esse segundo grupo aí, pós-liberal, que é mais atualizado com o momento, embora tenha diferença entre os dois grupos e tal. Eu também me identifico com o grupo 4, porque eu acho que, enfim, também concordo plenamente com essa questão de que eles têm restrições a, por exemplo, não ter partido, ter novas estruturas, etc., e o pessoal resiste um pouco. Mas é muito interessante que tenha essa confluência, né, de qualquer maneira, entre esses grupos, e que, enfim, acho que ajuda bastante o pessoal a entender e a não se posicionar dessa maneira ridícula que é essa discussão de esquerda, direita, e o PT, por exemplo, nunca foi de esquerda, eu acho. Ele sempre foi ele roubou o discurso da esquerda e depois teve todo esse viés populista aí que ele aplica nessas políticas dele. Mas então é isso. Legal. Por aí. Fala, Rosilma. Então, eu concordo bastante com o que o Antônio falou e com o que a Bárbara falou em relação ao que a gente está vivendo agora. Sempre entendi o PT, sempre não, no início não, mas conforme eu fui vivendo lá dentro, eu fui percebendo que é realmente um partido monarquista. O rei é o Lula. Agora mesmo, há pouco eu estava lendo um post daquele menino Rogério Araújo, lá da Bahia, que ele colocou que o Lula já está lá, um ministro sem pasta, as pessoas todas já estão abandonando a Dilma e servindo lá, os garçons, tal, servindo o cafezinho para o Lula. O Lula já está articulando, já foi conversar com os outros ministros, perguntando o que eles fazem, enfim. E a Dilma está lá de enfeite cada vez mais, ou seja, ela diz que não renuncia, não quer ser empichada porque não merece, mas ela está numa pior situação, porque ela está igual um fantoche lá, uma boneca velha lá, encostada lá na cadeira, e ele já está, como o rei que sempre foi, sendo homenageado, e enfim. E isso eu senti quando eu entrei para trabalhar como uma deputada estadual do PT dentro das estruturas do PT. Que enquanto eu era militante fora do PT, eu achava aquilo tudo que os ingênuos acham, que a gente ia mudar o país, ia acabar com a corrupção, aquela bobajada toda, né? Porque a gente era sonhador e o partido saiu da base, blá, blá, blá. Só que não era nada disso, né? Era um partido ultraconservador, centralizador, monarquista, só se faz o que o Lula manda até hoje. O Lula nem um dia saiu do poder, né? Na verdade ele está no 4º mandato, sempre foi assim, e nada se decide sem ele falar, e por isso, por todo esse entorno, ele está acima da lei. Era exatamente como os reis na França, Luís XIV, Luís XV, o rei, o Estado sou eu, e eu sou Deus, e acabou o assunto. E isso aí não tem nada a ver com a esquerda, ou talvez tenha muito a ver com a esquerda que a gente veio a conhecer, né? Porque os governos de esquerda que a gente conheceu, todos eles, parece que tem esse viés todos, né? Não só os atuais, como também os anteriores, né? Os governos do Stalin, e depois dos russos, e depois agora a Coreia do Norte, todos esses repetem esse modelo, né? Outro dia eu estava assistindo um documentário da Coreia do Norte no Netflix, uma coisa terrível, porque as pessoas na escola, as crianças repetem aquele discurso, lavagem cerebral, né? Aí morre um cara desse, vai todo mundo chorar, pensamento único, não existe divergência. Então é realmente uma coisa muito esmagadora que não tem nada a ver com liberdade, com igualdade, nada disso. Isso aí não existe, né? Talvez igualdade na pobreza, né? E na obediência, talvez, né? É uma ditadura de
emocional e de ideias, e que é uma coisa terrível. E também esse viés aí que está todo mundo... Eu entendo que as pessoas que não estão caminhando nessa linha de raciocinar e refletir sobre tudo o que está acontecendo e que não sabem muito bem o que fazer da história e não estudam também a macrohistória como você propõe, elas ficam um pouco perdidas, porque elas só têm aquela visão de momento, ou talvez a visão de 10 anos, elas não conseguem nem ir atrás do último impeachment, que foi o do Collor, né? Elas não sabem, não têm memória, não viveram, não conhecem, ou repetem. Que a gente não pode esquecer que nós já estamos há 2 gerações sobre a bota cultural do PT, né? Isso entranhou tanto na nossa mente, dos nossos filhos, dos nossos netos, que a gente percebe claramente. Inclusive eu tenho bastante contato com os jovens da pastoral da juventude, que são criados dentro da igreja. Eles têm um discurso assim altamente petista e eles não percebem, é uma coisa assim fascinante. Eles têm um horror ao Fernando Henrique, acham que o Fernando Henrique afundou o país, não tem essa visão de que foi o PT que quebrou o país. Enfim, apesar de eles não serem conscientemente petistas, como eles foram criados lá na igreja, eles têm essa cultura. E são 2 gerações, né? Porque o PT surgiu em 75, embora oficialmente em 80. Então nós temos aí 41 anos de lavagem cerebral e eles não têm realmente nenhum pejo de fazer essa lavagem cerebral. Agora, inclusive, invadiram os livros de história com tudo, né? Então, em todos os cantos que a gente vai, mesmo as pessoas que são contra o PT, às vezes você pega esses vieses assim, de uma cultura francamente petista, enfim, né? E as pessoas não têm consciência. E eu vejo isso exatamente como uma monarquia despótica, que não permite liberdade de pensamento único, né? E que gerou, em contrapartida, por conta dessa violência emocional e intelectual a que a gente foi submetido esse tempo todo, uma geração que foi para o extremo oposto também, igualmente conservadora, né? Mas ao contrário, do outro lado, né? Exaltando também o outro extremo, né? Inclusive alguns até pretendendo o regime militar ou a ditadura militar, quer dizer, e não perceberam ainda que justamente o equilíbrio está aí eu cito a França, que muitas vezes ela tem um presidente socialista, primeiro-ministro conservador e a opinião pública como termômetro, né? Então os franceses estão sempre na rua, sempre se manifestando, sempre cobrando, sempre fiscalizando, e aí funciona muito bem. Isso que eu entendo como democracia. E eu acho que a gente ainda está muito longe disso, né? Está muito longe disso. A gente tende a resolver os problemas pelos excessos, né? Pelos exageros, né? Ou é 8 ou 80. Então eu sou extrema esquerda, ou então eu sou extrema direita, ou então eu quero a ditadura militar, né? Isso sempre foi assim, porque eu me lembro do meu pai, quando antes de 64, ele dizer claramente, inclusive a gente já estava na ditadura e ele não tinha percebido, muita gente demorou muito tempo para perceber, e ele dizia, isso aqui só tem jeito quando os militares tomarem o poder. Então você veja isso na década de 60. Você veja que isso é um costume brasileiro, né, de querer o pai para resolver tudo. O pai, o presidente, o presidencialismo, né, sempre o chefe que resolve, então a gente cai naquilo, né. E os jovens também estão, mesmo que por um outro lado, acabam tocando nesse mesmo viés conservador, né, do 8 ou 80, e que eu entendo que não é nem por um lado nem pelo outro. O que eu queria comentar para fechar, o que eu acho que acontece muito, aí falando um pouco dessa coisa da esquerda e da direita, que a Bárbara tinha comentado, é o seguinte:
as pessoas falam, esse negócio de esquerda e direita tá velho. Tá, mas o que a gente vai colocar no lugar? Entendeu? Então assim, se você não tem nada para colocar no lugar, volta ao assunto. Porque a pessoa precisa colocar as coisas no lugar. Você é esquerda, você é direita, etc. Tal, papá. Então você precisa colocar. Entendeu? Então, eu acho que essa análise, você procurar uma análise e dizer, olha, existem aqui. Se você coloca isso que o Antônio estava falando, você percebe a revolução cognitiva, você fala em tecnocultura, eu começo a trabalhar a história a partir das revoluções cognitivas. E aí eu vou vendo um fluxo. O fluxo vai ser sempre na direção da descentralização. No longo prazo vai ter descentralização, mas vai ter períodos de intermediação, de hiperintermediação e hiperdescentralização, ou hiperreintermediação, para você poder reconstruir o processo. Então esses são os movimentos, né? Então quando você vai fazer esses movimentos, você vai identificar que tem pessoas que vão se posicionar a favor da hiperintermediação, e aí vão querer uma hiperintermediação nostálgica do que aquilo que já foi lá para trás, porque os bolivarianos, eles vão para a Idade Média, mas o Estado Islâmico, ele vai para antes da Idade Média, ele vai para os califas, tá entendendo? É um negócio, é um retorno milenar da história, né? Ele quer pegar textos que tem a ver com uma coisa antes até da Idade Média. Então são coisas que o cara não consegue lidar com a complexidade, quer controlar e não sabe como, e aí ele parte para a violência, que é o que o pessoal faz. Ele parte para a violência. Ele quer abafar a diversidade na porrada. E aí então a coisa fica complicada, que é o que está acontecendo. Então esses grupos vão aparecer e vão estar aí, né? Vão aparecer, eles se aproximam, são pessoas que querem controle e tal. São totalmente incompatíveis, não vão se criar. Eu lá, há 1 ano e meio, 2 anos, quando o pessoal falou, ai meu Deus, o PT vai ganhar, não sei o que, eu falei, não se sustenta. Não se sustenta. Esses grupos bolivarianos da América Latina não se sustentam. Primeiro que vão ter crises econômicas e eles não vão poder criar ditaduras por causa da internet. E aí você está vendo que o processo está sendo difícil, está sendo doloroso, porque os caras se agarraram, né, como um carrapato ao poder e vai ser difícil tirar. Mas vão sair. Porque não consegue resolver o problema econômico, e aí as pessoas, por mais conservadora que ela seja, por mais alienada que ela seja, se ela não está conseguindo comer, etc. tal, ela está mostrando uma insatisfação. Seja indo para a rua, seja numa pesquisa, seja no quebra-quebra, seja na eleição que vai ter. Então eu acho que é importante. Então o problema que eu vejo desse conceito de esquerda e direita é que todo mundo fala que isso já passou. Isso já passou, isso é antigo, isso tem a ver com o século passado. Mas o que vai colocar no lugar? Qual é a análise que você vai fazer? Como é que você divide então as pessoas hoje? Aí volta de novo, o pessoal mais à esquerda, o pessoal mais à direita. Entendeu? Você tem que colocar, tem que dar o nome. Então você tem que dizer, tem aqui os nostálgicos, monarquistas, esse é o grupo, tem o nome. Tem aqui os hiperintermediadores, que tem o nome, os mercantilistas. Você tem os liberais clássicos e você tem os pós-liberais digitais. E aí você entende. Eu consigo fazer essa divisão. E a partir daí eu consigo me posicionar. Eu consigo ver aonde que eu posso trabalhar, onde é que eu não posso, né? Foi por isso que, inclusive, eu tive com a Marina, tive com ela, apresentei essas ideias todas, ela adorou, fiz palestra para ela, depois fiz palestra na inauguração da rede. Mas nessa época eu não estava ainda com essa visão clara do liberalismo. Aí depois eu vi que sem liberalismo econômico não tem democracia digital se não tiver liberalismo econômico. Aí eu virei liberal.
E aí quando eu virei liberal que eu vi que o grupo da Marina não era liberal. Está mais próximo desse grupo monarquista do que eu gostaria. Aí eu me afastei. E hoje eu prefiro lidar melhor com o pessoal do MBL, que eu acho que são liberais, já estão trabalhando com essa ideia do digital, tenho mais facilidade para ver isso, então eu acredito que esse livro, essas ideias, caem muito bem dentro desse contexto com esse pessoal. Bom, então é isso. Vamos fazer a nossa avaliação. Antônio, o que ficou de mais importante para você? Justamente a análise comparativa dos períodos da história, das linhas de tempo, com a facilidade que você passa a ter de enxergar, né, e colocar os eventos, né, os fenômenos, os fatos, enfim, dentro de cada época, dentro de cada quadradinho desse. E na verdade a gente estava vendo aqui, eu já estava pensando assim como, né, ilustrar isso, né? Então, a partir da ideia das personas, eu já estou pensando em fazer uma nova, uma pegada daquele material visual, tentar fazer alguma coisa naquele sentido, naquela linha. Que legal. Eu acho que consegue traduzir bem essa coisa dos grupos, né? E tentar abrir essa discussão na perspectiva da curadoria, mas focando na questão política. Show. Rosilma, quem ficou de melhor para você hoje? Olha, o que eu acho mais importante de tudo é esse foco na macrohistória. Por quê? Porque sempre que você olha de perto, você quase não enxerga nada. Na medida em que você vai tomando distância, você vai tomando a visão, relativizando aquele foco primeiro, com tudo que você já conhece, com todos os espaços, todas as épocas, você vai cada vez entendendo melhor o sentido das coisas, né? Isso acontece em todos os campos de conhecimento humano, né? Porque eles são divididos por didática, mas na verdade todos eles estão entrelaçados. E eu acho que cada vez que você distancia mais a causa, né? Porque a consequência nós estamos vivendo hoje, cada vez fica mais fácil de entender o que está acontecendo hoje, né? Existe uma grande perplexidade ainda hoje entre as pessoas em relação à tecnologia, à internet. Muitos ainda acham que a internet é prejudicial. Muitos ainda acham que a internet prejudica a comunicação. Veja só que absurdo, que ela impede o relacionamento entre as pessoas, ela dificulta a interação, né? E quando as pessoas falam isso, você percebe que elas não estão refletindo sobre aquilo, elas falam isso porque elas não dominam a internet, elas não usam isso, elas só veem de fora de um processo do qual elas não participam. Na medida em que você usa, isso aconteceu comigo, porque eu comecei a dar aula de Direito para criança em 2008, e aí eu comecei a entrar de cabeça na internet exatamente para me aproximar dos meus alunos. E aí, por isso, e aí depois, quando a campanha da Marina, e aí quando eu conheci você, e conheci um monte de gente no Brasil todo, isso foi um processo de uma aceleração tão grande de me aproximar de pessoas. Conheci muita gente que pensava muito parecido comigo, gente que já estava na minha frente e que já tinha ideias muito mais novas, enfim, num processo assim, tanto de futuro, de projeção, como de passado, da macrohistória. Quer dizer, você começa a relacionar, né, e ter na tua cabeça essa transformação que a gente sabe que de 50 anos para cá, nós evoluímos muito mais do que 500 anos para cá, né, por causa de toda a tecnologia e da comunicação que a gente tem hoje, né? Então, eu entendo assim, isso é muito importante, a gente sempre tomar distância e relativizar
tudo que a gente sabe, com tudo que a gente conhece, com o que as pessoas trazem para nós. E sempre focar cada vez mais longe o que as consequências hoje vêm de onde e para onde elas nos levam. E aí a gente tem como apresentar soluções, né? Porque, como a gente já falou várias vezes aqui, e que para muitos é um mistério, a escola, ela está numa crise muito grande porque ela é uma escola de século XIX para crianças de cérebro do século XXI, né? Então é impossível. E por que as pessoas não resolvem? Porque elas estão querendo resolver na hipermicro ou na microhistória. Então, Isso aí. Isso aí. se elas tiverem essa visão de passado, e hoje é possível, né? Porque a gente percebe que hoje é tudo muito mais acelerado, a gente vai ter condição de fornecer opções para isso. E por isso que eu falei para você, e agora estou falando com o Antônio e para a Bárbara também, porque você já falou que eu resolvi abraçar essa ideia aí que me trouxeram de sair a vereadora. O desafio maior é justamente eu trazer tudo isso para dentro do mandato e da campanha. Mandato caso eu seja eleita. Por quê? Porque está todo mundo ávido de novidade, mas ninguém sabe por onde começar. E nós temos mais ou menos a ideia de como chegar lá, né? Nós já estamos refletindo sobre isso há muito tempo, nós temos as causas lá na macrohistória, nós temos um pouco de conhecimento de neurociência, sabemos como é que o cérebro funciona. Então, eu acho que está na hora, até por conta de tudo o que todo mundo quer, da gente fazer a proposta, né? Tecnopolítica. Vamos lá, vamos pegar um cargo, vamos pôr isso aí tudo em funcionamento. E a minha ideia é o seguinte: caso eleita, eu vou e até se não for eleita, eu pretendo fazer uma escola de vereadores, né, para implementar tudo isso, para a gente inovar e poder formar novos cidadãos aptos a cada vez mais a gente pôr em câmaras e depois em assembleias legislativas e câmaras federais e Senado, pessoas já com essa nova mentalidade, né? Já com propostas de mudança e realmente que a gente possa mudar. Eu acho que a política, como ela é atualmente a que está mais em crise, eu acho que ela é o terreno fértil para a gente já entrar com soluções. Tá? Beleza. Bárbara. Eu também entro nessa linha aí da Rosimo, que eu acho que uma das questões principais é essa visão da macrohistória, e gosto muito dessa comparação que você faz, o Nepal faz, da chegada da prensa, que abriu um fenômeno descentralizador, com o período de hoje, levando a gente a entender que a gente está vivendo um fluxo descentralizador, por mais que tenha reservas, etc. Também gostei bastante dessa discussão sobre a reintermediação tecnocultural, classificando aí as manifestações dentro dessa reintermediação, 2013 particularmente, né? E todos esses fenômenos aí, todas essas plataformas novas, Uber, etc. E depois a sua classificação que você fez desses 4 grupos, que eu achei muito legal. Achei que você tem razão, que não adianta dizer que a esquerda versus direita já morreu. Outro dia eu estava vendo o Bill Maher, e ele é um programa de TV americano, que é um cara que eu gosto, assim, ele é bem inteligente, faz umas entrevistas com gente interessante e tal. E ele fala que os democratas americanos são de esquerda e os republicanos são de direita. Eu falei, pô, mas você usa esse conceito para classificar 2 grupos que não tem a ver, né? Com esquerda, nunca tiveram nada a ver com esquerda. Os democratas nunca foram esquerda do processo clássico aí da história também, né? Estudando a história do que foi a esquerda na história, né? Mas enfim, porque realmente não se acha nada para colocar no lugar.
Então, eu acho que só precisa amadurecer um pouco essa questão dos nostálgicos aí, mandaram para umas conquistas e dos mercantilistas. Eu acho que os outros dois estão mais claros. Mas eu achei muito legal, porque acho que dá uma visão mais, enfim, faz uma análise do que está realmente acontecendo. Bom, é isso, galera. Gostei muito. Apareceram 2 conceitos novos aqui para mim, que foi o tal da hiperintermediação e, por sua vez, da hiperdescentralização. E essa questão da meta-manifestação. Amanhã eu já estarei trabalhando na tecnopolítica e, quando tiver oportunidade, vou usar esses conceitos. Foi ótimo conversar. Eu acho que a gente aprofundou e temos um hangout marcado para daqui a um mês, se eu não me engano, não vai ser numa terça-feira ou na segunda, porque essa era marcada para terça, aí passamos para hoje. E na semana que vem, acho que a Bárbara, não sei se a Bárbara, o Antônio já fez o comentário do vídeo, só falta a Bárbara fazer o comentário. O Antônio fez um vídeo. E a gente, então, na outra semana, entra com o vídeo 2. Que comentário que eu tenho que fazer? É daquele vídeo. Você chegou a ver o vídeo da Macro História? Não vi nenhum vídeo de Macro História. Eu mandei lá pro grupo. Eu vou mandar de novo para você ver onde é que tá. Por favor, eu não vi não. Tá bom, então. Tá, eu faço. Não, eu vi que você mandou. Eu vi sim. É um vídeo com formulário, é isso? Né? Isso. Tá, eu não fiz porque eu tenho que fazer. Isso. Então tá bom, gente. Um beijo para todo mundo. Boa noite. Boa noite, um beijo para todo mundo. Tchau. Obrigada, tchau. Até logo, boa noite.